E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito das 70 semanas de Daniel, mais precisamente a última semana de Daniel, aonde alguns dizem que esta profecia se cumpriu em Jesus. Será que se cumpriu mesmo? Será que essa profecia ela já acabou? Existem até pastores pós-tribulacionistas que acreditam que essa profecia já se cumpriu, né? Já se foi. Amilenistas também pensam assim. Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Então nós vamos ver se realmente encaixa essa visão, beleza? Então eu quero primeiro fazer com que você entenda o que significa, né, as 70 semanas de Daniel, tá? Qual o objetivo das 70 semanas de Daniel? O objetivo está aí, ó. Vamos ler aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, preste atenção. Não é só sobre o povo de Daniel, que lá em Daniel capítulo 12 vai mostrar que povo é esse, que tem o seu nome escrito no livro da vida e que ressuscitam, né? Ali no final, os que morrem, tá? Em Cristo. Mas não é só sobre o povo de Daniel, é também sobre a tua santa cidade. Então, tem que andar junto ali as profecias, tá? As profecias têm que andar juntos. O que acontece com um, acontece com o outro, tá? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Vamos contar aqui, ó. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e também para ungir o Santíssimo. Então, são 7 coisas que devem acontecer assim que terminar as 70 semanas de Daniel. Finalizou as 70 semanas de Daniel, o objetivo está bem claro ali, tem que acontecer essas 7 coisas. Finalizou as 70 semanas, então cessa a transgressão, dá fim aos pecados, expia a iniquidade, traz justiça eterna, sela a visão, sela a profecia e unge o Santíssimo. E aí ele vai dizer o seguinte, vamos ler o que diz aqui o texto, a profecia, olha só. Até o Messias, 69 semanas, até o Messias. Vamos ler o texto, ó. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, até o ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, que é o quê? 69 semanas, né? As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então você veja que essas profecias aqui, elas têm um prazo de validade. Todas elas têm prazo de validade. Por exemplo, ele está colocando aqui, ó, haverá 7 semanas. Acabou as 7 semanas, acabou ali o prazo de validade dela, foi-se embora. E 62 semanas. Acabou as 62 semanas, terminou as 69 semanas, tem prazo de validade. Então, todas elas têm prazo de validade. Acaba ali e acaba as 70 semanas, certo? Beleza. Até ungido. Até ungido aqui, o que a gente entende? Até o que? O ungido, né? Aquele que aparece. Então, nós vemos aqui o seguinte, olha só. Olha o que diz aqui o texto em Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E aí em Lucas 4, 17 e 19 vai dizer assim, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus ele é ungido com os 7 Espíritos de Deus no batismo dele. No batismo dele é que ele recebe essa unção. Então, vamos ver aqui, ó, que ele começa o ministério dele, até ungido, começa o ministério dele no batismo, com 30 anos. Então, a profecia vai apontar o seguinte, ó,
sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, até a Jesus, o Messias, que ele começa o ministério dele debaixo dessa unção, 69 semanas. Perfeito? Agora tem uma outra profecia aqui interessante, ó. Depois das 62 semanas, ou seja, depois das 69 semanas, será cortado um ungido. Será cortado um ungido, ou seja, ele vai morrer, mas não para si mesmo. Ou seja, a morte que é para ele mesmo, vai ser para alcance de todos. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, isso aqui é no ano 70, e o seu fim, o fim desse príncipe, né, será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Essa parte aqui de preto do texto, eu acredito que é o hiato de tempo. Só que vai ter gente que vai dizer o seguinte, não, Jesus é quem vai fazer a aliança. Então, quer dizer, o texto aqui vai dizer o seguinte, ó, depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Versículo 26, o ungido morre, ele é retirado, ele morre, ressuscita e é retirado, né? Ele sai da terra. E aí o que acontece? Vem um povo do príncipe, né? Esse povo do príncipe aqui não é o povo, né, de Jesus, é o povo do anticristo, que é eles que destroem o templo, tá? E aí destrói a cidade, destrói o santuário, e o seu fim vai ser na inundação, tá? E aí, depois do versículo 26, aqui entra o versículo 27, olha aqui, ó. E ele firmará aliança com muitos, preste atenção, por uma semana. Ele quem? O versículo aqui é o 27, ele já falou que o Messias foi retirado já. O ungido foi retirado, tá? E aí veio o povo do príncipe, destruiu a cidade. E ele, né, ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. Então veja que é isso, ó, até a consumação. Tá? O assolador não vai ficar ali 2.000 anos na história. O assolador tem que ficar o quê? Se até a consumação, tem que ser pouco tempo. E não vai ficar assolando ali o assolador, o abominável da desolação, 2.000 anos. Ele vai ficar ali pouco tempo. Então, ele virá e vai ficar até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Perfeito. Então, nós vemos aqui no versículo 24, 25, mostrando 24 o propósito, o objetivo das 70 semanas. Versículo 25, mostrando as 69 semanas. Versículo 26, falando que o ungido iria morrer, né? E no próprio versículo 26, mostra o hiato de tempo ali, que é a destruição do templo. E no versículo 27, está mostrando o que o anticristo vai fazer. Agora, o que esses camaradas estão dizendo, né? Que quem faz essa aliança aqui, por muitos, por uma semana, é Jesus. É Jesus que faz essa aliança, e é na metade da semana que ele faz cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, quando ele morre e ressuscita, finaliza ali o Velho Testamento. Então, eu estou aqui com essa setinha aqui, ó. Imagina que essa setinha é a setinha da última semana de Daniel, tá? Essa setinha é a setinha da última semana de Daniel. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender como que esse versículo aqui ele é para Jesus. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E aí, na metade da semana, vai cessar o sacrifício, ou seja, ali, quando ele morre e ressuscita. Ele faz cessar o sacrifício. Muito bem. Então, para isso acontecer, ele teve que fazer essa aliança no batismo.
correto? Onde é que existe um apontamento de texto que mostra ele fazendo uma aliança de 7 anos com o povo de Israel ali no batismo? Onde é que está? Onde é que está isso na Bíblia? Ele fazendo uma aliança ali no batismo. Para isso acontecer. Ele faz uma aliança de 7 anos, e aí na metade, aqui na metade, é que termina o período de cessar o sacrifício e a oblação. Só que na metade da semana, nos 3 anos e meio, ele está fazendo de novo uma outra aliança. Olha o que ele diz aqui. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos por remissão dos pecados. Então, o que Jesus está dizendo aqui na Páscoa é o seguinte, que a aliança começa com derramamento de sangue. E é isso que vai dizer Hebreus 12, 24. Ó. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então é por meio do sangue que se faz a aliança. A Jesus não pode fazer uma aliança de sangue lá no batismo, para na metade da semana cessar o sacrifício. Porque a aliança que Jesus faz é uma aliança que, como diz o texto aqui, ó, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, a aliança que esse camarada aqui está fazendo é uma aliança eterna, ó, uma semana tem prazo de validade. Uma semana não é aliança eterna. A aliança eterna é uma aliança eterna, e não aliança de uma semana. Uma semana é uma semana. As outras semanas acabaram. Acabou. Agora, essa aliança que ele está fazendo aqui é uma aliança eterna, e é uma aliança de sangue. Então, não pode atrelar esse pacto aqui com esse pacto aqui de sangue, que além de ser de sangue, é eterno. E aquele pacto que está aqui em Daniel 9:7 é um pacto que tem prazo de validade por uma semana. Perfeito? Só que esses camadas colocam para Jesus. Então vamos continuar fazendo a leitura do texto e vamos ver se isso pode de fato acontecer. Porque veja bem, vamos supor então que essa uma semana aqui se refere a Jesus, ele fazendo um pacto sem sangue, de uma semana, e aí depois aparece um pacto de sangue lá, na metade da semana. Só que a profecia, ela diz que é um pacto de uma semana, ou seja, de 7 anos. E aí diz o seguinte, que ao terminar as 70 semanas, é que cessa a transgressão, é que dá fim aos pecados, é que expia a iniquidade, e é que traz justiça eterna. E aí sela a visão, sela a profecia e unge o Santíssimo. Se for colocar essa uma semana para Jesus e na metade da semana ele cessa a oblação e o sacrifício com a sua morte na cruz, sobrou uma rebarba de 3 anos e meio ainda aqui. Ó. Só que aí acontece o Pentecoste, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Tem o Pentecoste. E aí no Pentecoste você vê pregação de remissão de pecado, você vê pregação, né, de nova aliança, você vê pregação ali, né, de um perdoar, né, de um plano concreto de uma nova aliança baseado no derramado do Espírito dentro dos nossos corações, que é o que acontece em Pentecoste. Jesus faz uma aliança ali com os apóstolos na Páscoa. Essa aliança, imediatamente, que é na mesma semana ali, né, já acontece a morte e a ressurreição de Jesus, que é o sangue derramado. E aí, 10 dias depois, aliás, 50 dias depois, né, que ele fica 40 dias aqui ainda, 50 dias depois, tem o derramado Espírito. Só que, meu chapa, a conta não bate. Porque se ele faz uma aliança de 7 anos no batismo,
E na metade da semana ele morre, ainda sobra uma rebarba de 3 anos e meio. O que significa que tudo que aconteceu em Atos, pelo menos até o capítulo 8 e 9, não está valendo de nada. Não valeu de nada. Por que não valeu de nada? Porque a remissão dos pecados, o expiar a iniquidade, cessar a transgressão e dar fim aos pecados, só tem validade depois que termina a última semana. É depois que termina a última semana. Então, se eu atrelar essa última semana a Jesus, no batismo dele, e na metade da semana ele vai lá e faz esse pacto aí com o pessoal, ainda tem uma rebarba de 3 anos e meio para frente aqui, tem aqui, ó, vai passar o período de Pentecoste e ainda vai me sobrar 3 anos e meio, o que significa é que não vai ter terminado a última semana de Daniel e essa profecia aqui eles estão dizendo que já se cumpriu, sem terminar a última semana. A última semana não terminou, mas o cessar da transgressão, o dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, já está se cumprindo. Então, não bate. E piora ainda mais a situação, se você pegar aqui essa última semana e jogar ela para trás. Ela para trás aqui, ó. Por quê? Porque vai estar dizendo o seguinte, olha, nos 3 anos e meio, né, é que acontece ali a aliança. Na metade da semana começa a aliança. Né? Não bate. De novo, acaba não batendo. Porque o texto diz ali, né, que é na metade da semana que faz a aliança, na metade. Então, eu não posso pegar e trazer para trás a última semana de Daniel, primeiro porque vai sobrepor as 69 semanas. Você está vendo aqui, ó, está entrando aqui nas 69 semanas, não bate. E segundo, porque se cessa tudo, termina tudo ali, né, na Páscoa, então a profecia não bate, porque a profecia diz que cessa na metade da semana. Ou seja, ainda tem que ter a outra metade. E se disser que termina ali na Páscoa, quando ele faz aquela aliança, ou termina em Pentecostes, tanto faz, porque está tudo coladinho ali, né? A conta não bate, porque tem que ter. Sobra sempre uma rebarba de 3 anos e meio. Sobra. Não adianta se você pegar isso daqui e jogar para trás, pegar isso daqui e jogar para frente. Sempre sobra uma rebarba de 3 anos e meio. Vai sempre sobrar. E o interessante é que se você pegar e disser para mim que essa aliança se cumpre ali com Jesus, então tudo que acontece em Pentecoste, em Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não está valendo de nada. Por quê? Porque a justiça e a expiação dos pecados e tudo, isso acontece só quando termina a última semana de Daniel. E se só termina quando começa a última semana, Daniel, e você pega essa última semana e joga para Jesus, né? O que está acontecendo em Atos não valeu de nada. Né? Não está valendo absolutamente de nada. Tudo começa a valer depois de 3 anos e meio da morte e ressurreição de Jesus. É depois de 3 anos e meio da morte e ressurreição de Jesus é que começa a valer. Por quê? Porque precisa terminar a última semana de Daniel para, então, cessar a transgressão. Ainda tem um outro agravante, porque a profecia ela é sobre o povo e ela é sobre a cidade. Aí, se essa transgressão dá fim aos pecados, expia a iniquidade, justiça eterna, aí lá no ano 70 tem a destruição do templo. Ué, como assim? Cadê a paz sobre Jerusalém? Cadê a paz sobre a cidade? Se no ano 70 tem a destruição do templo, não era, é para ter paz na cidade também, porque a profecia está sobre o povo e sobre a cidade. Então, qual é o mais correto e qual é o correto? O correto é, versículo 24, o objetivo. Versículo 25, as 69 semanas se cumprindo até Jesus. Versículo 26, mostra que Jesus morre depois das 69 semanas.
mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, ato de tempo. Destruir a cidade, o santuário, ato de tempo. Né? Até o fim haverá guerra. Até o fim do quê? Ele vai dizer aí, ó. E ele firmará aliança por muitos por uma semana. Pronto, então a gente pega essa última semana aqui e joga lá pro final, ó. Joga lá pro final. Aí vai dar certo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Não é Jesus, é o anticristo. E sobre as asas da abominação virá o asolador, grande tribulação. Então, ele vai ficar até a consumação, só 3 anos e meio. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é o que ele vai falar aqui, ó, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Né? Então, se você pega a última semana e joga para o final, perfeito. Versículo 24, objetivo. Versículo 25, 69 semanas. Versículo 26, e ato de tempo. Versículo 27, a última semana de Daniel. E aí sim, finaliza lá na última semana de Daniel toda a profecia e sobre a cidade, que é o reino milenar, e sobre o povo, que é a glorificação do nosso corpo, acontece a justiça eterna, a paz, dá fim aos pecados, né? Unge o Santíssimo, cessa a transgressão na cidade, cessa a transgressão com o povo, né? Sela a visão e a profecia, e agora sim Jesus ele vem como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele é ungido, né, como o rei ali sobre as nações. Perfeito. Agora, se você pegar isso daqui e jogar para trás, não vai dar. Não vai dar, porque na metade da semana, se você disser, Jesus fez uma aliança sem sangue no batismo, e aí tem uma aliança de sangue que você vai colocar que é o fim da oblação para Jesus. Sobra uma rebarba ainda de 3 anos e meio. E aí tudo que acontece em Atos do capítulo 1 ao 8 e 9, que está bem colado ali, joga fora, meu filho, porque não tem fim de transgressão nenhuma. O fim da transgressão é só quando finalizar as 70 semanas. Tá? Beleza, gente? Entendeu por que não tem a ver aqui com Jesus não cumpriu as 70 semanas. É impossível Jesus ter cumprido ali as 70 semanas de Daniel. Impossível. Não tem, não bate, não fecha a conta. Não adianta pegar texto lá de que Jesus fez uma aliança, porque a aliança que Jesus fez é eterna. E aquela aliança que está ali é de uma semaninha só. Acabou a aliança. Acabou a última semana, acabou a aliança. É simples assim. Né? Aliança de uma semana com muitos, né? Com as nações envolvidas ali. Pronto, acabou, né? Acabou a última semana, acabou a aliança, acabou as 70 semanas. Termina, não se fala mais nisso. A aliança que Jesus fez foi uma aliança eterna. Não tem nada a ver com uma aliança que tem prazo de validade. Certo, irmãos? É isso daí. Fiquem aí com essa palavra, em nome de Jesus.